Livro de Atos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam uns enfermos para as ruas e os punham em leitos e em canilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aleluia, glória a Deus. Imagine um homem cheio do poder de Deus, que até a sombra de Pedro curava. Eu estive na UPA um tempo atrás, estava com a garganta inflamada. Eu fiquei indignado comigo mesmo, porque ver tanta gente doente, é dor nos ossos, é dor no joelho, é dor na perna, é dor de cabeça, é febre. Eu queria poder chegar nessas pessoas, orar por essas pessoas e cada uma delas ficar curada ali na hora. Eu me sinto constrangido de não poder estar tão assim firmado com Deus a ponto de eu orar pela pessoa e a pessoa ficar curada na hora, a ponto de orar um aleijado e o aleijado voltar a andar na hora. Ainda não tentei não, mas eu sei que eu falto buscar muito ainda. Eu estava falando com a missionária antes de eu me converter, de aceitar Jesus. Todo santo dia eu orava antes de dormir, mesmo fazendo coisas erradas, aquela coisa toda, no tempo da ignorância. Todo santo dia eu orava. Hoje, se bater o cansaço, amanhã eu oro. Bate o cansaço, amanhã eu oro. Aí como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai operar um milagre nas nossas vidas? E Pedro foi um homem que buscou a Deus verdadeiramente, se arrependeu dos seus pecados, das suas atitudes erradas. Pedro foi um homem que foi extremamente usado por Deus. A gente fala muito de Paulo, a gente lembra muito de Paulo, por Paulo ter os 9 dons, por Paulo ressuscitar, Paulo curar, mas Pedro foi um homem extremamente usado por Deus. Pedro foi um homem que Jesus chegou para ele e perguntou: Pedro, tu me amas? Isso tudo, ele tinha pedido perdão a Jesus, e aquela coisa toda, e Jesus perdoou ele. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele: eu amo, Senhor. Aí dá um tempinho, a Bíblia fala que Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro pergunta: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí pronto. Passa mais um tempo, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Acredito que o coração de Pedro ficou ali balançado. Falei agora. Já falhei uma vez, vacilei uma vez. Eu acho que Jesus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, ele já sabe que eu vou vacilar de novo. Acredito que a mente de Pedro balançou, o coração de Pedro balançou, só pensou no negativo, só pensou naquilo que ele queria achar que era a verdade. Mas quando ele fala: eu amo, Senhor. Aí Jesus vai lá: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Deus deu uma grande responsabilidade para Pedro. Tanto é que ele começa a pregar e muitas almas começam a se converter, começam a aceitar Jesus como o seu único, suficiente Senhor e Salvador. Numa época que existia uma grande perseguição religiosa, porque os fariseus, os saduceus, os escribas perseguiam todos aqueles que pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. Para eles, o Evangelho, as coisas de Deus, a obra de Deus, era do Antigo Testamento para trás. Era em Gênesis, terminava em Malaquias e pronto. Aí eles achavam que de Jesus em diante era blasfêmia, era heresia. Então tinha uma grande perseguição naquela época. E mesmo assim as pessoas
se convertiam, mesmo assim as pessoas se achegavam para Jesus, mesmo as pessoas correndo o risco de ser açoitadas a noite toda, presas a noite toda, só saindo pela manhã, correndo o risco de serem degoladas, mas mesmo assim as pessoas preferiram servir a Jesus. Aí eu vejo nos tempos de hoje que nós pouco ou muito evangelizamos, pregamos para as pessoas, mas infelizmente as pessoas não querem nada com Jesus Cristo. Esse dia eu estava me perguntando que, Senhor, não dá nem mais vontade de evangelizar, porque a gente fala que Jesus está voltando, fala que Jesus quer ter uma comunhão maior com o povo, fala que Jesus quer mudar a história, mudar vidas, mas as pessoas só querem as mesmas coisas. Tantas pessoas pregando em presídios, pregando para as pessoas que estão no crime, mas só querem as mesmas coisas. Glória a Deus. Mas o que vinha acompanhado do apóstolo Pedro era algo a mais que nós precisamos ter. Estava conversando com um cliente lá na loja, que ele é presbítero, né? Da igreja que ele congrega. Não, presbítero? É, presbítero. E aí a gente estava falando sobre isso, as igrejas estão vazias, né? Que é um cumprimento da palavra, que estão vazias, que vai se esvaziar, que é chamada apostasia e aquela coisa toda. E ele falou algo interessante, que tinha na igreja primitiva e que está faltando nos dias de hoje, que é o poder de Deus. Está faltando em nós santidade, busca, para as pessoas lá fora ver o poder de Deus, porque as pessoas viam em Pedro não somente um homem, Pedro, não somente um homem que era pescador, Pedro, não somente o Cefas, pregador da palavra de Deus, mas via ali o poder de Deus na vida de Pedro, a ponto das pessoas disputarem com outras cidades vizinhas, disputando aonde está Pedro pregando, para buscar uma vaga ali na rua, para botar um enfermo, para quando a sombra Pedro passar, a sombra de Pedro curar. Isso é poder de Deus. E é isso que Deus quer fazer nos dias de hoje, mas infelizmente nós estamos deixando muito a desejar. Eu digo por mim, eu estou deixando muito a desejar. Eu fico indignado comigo mesmo, porque antes eu perdia tempo assistindo filme de madrugada, assistindo série de madrugada, começava às 10 da noite até 1 da manhã, até 5 da manhã. E hoje, se eu pegar uma Bíblia às 10 horas da noite para ler, eu durmo. Se eu orar às 10 horas da noite, eu durmo. Uma vez eu estava assistindo com os colegas, já estava surgindo no WhatsApp, esses grupos, né, de WhatsApp, a gente estava assistindo um jogo do Brasil Sub-20, e aí o jogo começou às 11 horas, era para terminar 1 da manhã, aí teve prorrogação, teve pênalti, o jogo acabou 5 da manhã, e o Brasil ainda perdeu. Aí quer dizer, cadê a mesma força de vontade para buscar a Deus? Cadê essa mesma força de vontade que eu tenho de assistir um jogo, mas não tenho de buscar a Deus? Cadê essa força de vontade que eu tenho de assistir um filme, mas não tenho de buscar a Deus? Quantas e quantas séries eu já assistia de 50 minutos, 1 hora e tal, e assisti uma atrás da outra, mas quando é para orar, para jejuar, para buscar a Deus, eu deixo a desejar, e o Evangelho está deixando a desejar nos dias de hoje. E vocês pararem, vamos analisar o capítulo 5, vocês vão ver que não somente na parte da cura que Deus usava Pedro, Deus usava Pedro também na revelação. Usava Pedro para mostrar o oculto e escondido. Mostrava a Pedro ali o que estava errado, o que estava certo. Esse é o mesmo capítulo que fala da história de Ananias e Safira. Naquela época, as pessoas costumavam fazer o quê? Vender suas propriedades, suas fazendas, suas casas, aquela coisa toda. Pegavam o dinheiro, um montante, davam nos pés dos apóstolos, e ali eles distribuíam entre o povo.
E ali não existia nenhum necessitado, nenhum pobre, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, ninguém passava dificuldade. E ali sim tinha uma ordem, né, daquilo que Deus tinha planejado para eles fazerem, para ficar de exemplo para os outros também fazer. E a palavra do Senhor fala que Ananias e Safira, eles pegaram a propriedade dele, as terras dele, e venderam. Só que o que neles venderam, eles combinaram de falar que vendeu por tanto. Por exemplo, vendeu por 10 mil reais. Eles combinaram de falar que vendeu por 5 mil. Um exemplo. E aí eles chegaram para Pedro, né? Primeiro foi Ananias, adentrou, chegou para Pedro para dar a oferta. Olha, Pedro, aqui, ó, vendi minha propriedade. E aí Pedro começa a indagar ele. Mas Ananias, você acha que isso está certo, Ananias? O que você está fazendo? O próprio capítulo 5 fala isso. Você acha que você está certo fazendo isso? Você poderia dar uma parte, Ananias? Você poderia me explicar o que estava acontecendo? Você poderia falar a verdade? Você poderia ser sincero? Mas você deixou que um inimigo adentrasse no teu coração. Você deixou que Satanás adentrasse na sua mente. Você permitiu que as trevas adentrassem no seu coração. E ali ele pecou. Porque não é só pelo dinheiro. Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Deus não está preocupado com quantos vamos dar, quantos não vamos não dar. Deus quer que a gente seja sincero. Ó Senhor, eu só tenho isso aqui para Ti. Senhor, estou apertado, mas eu tenho isso aqui para o Senhor. O Senhor vai se agradar, porque é de coração. Claro que o Senhor vai se agradar. Você acha que o dono do ouro e da prata vai ficar indignado porque você não deu o seu tudo, o seu máximo? Porque Ele sabe o seu coração. Ele sabe onde está o seu coração. Não é à toa que a palavra do Senhor fala: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E o coração de Ananias e Safira estava na riqueza. Mas quem estava ali com Pedro foi o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo de Deus revelou para Pedro: olha, Pedro, ele está mentindo. Ele vendeu por tanto. E depois dele vai vir a esposa dele dizendo a mesma história. E aí a palavra do Senhor fala que ali mesmo Ananias caiu e morreu. Só que o interessante nisso tudo, que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que toda a congregação pudesse temer, para que toda a congregação tivesse temor de Deus, para que as pessoas vissem, enxergassem que ali existia poder de Deus, que ali tinha poder de Deus, e que nós temos que mostrar às igrejas hoje em dia que há poder de Deus, sim, no ano de 2026, que há poder de Deus. E a palavra do Senhor fala que toda a congregação ficou repleta, temente a Deus. Temor significa reverência, temor significa respeito, temor significa medo também. E não é porque estamos no tempo da graça que nós temos que fazer tudo. Não é porque estamos no tempo da graça que tudo que vem na nossa mente a gente tem que praticar. Não é que estamos no tempo da graça que tudo que vem na nossa mente, os nossos desejos, nós temos que botar para fora tudo. Tem uma passagem no livro de Atos que Paulo e Barnabé vai até uma ilha pregar. E ali chega um paralítico de nascença. Aí Paulo vai lá e cura o rapaz começa a andar novamente. E as pessoas começam a olhar para Paulo e Barnabé e falar: olha, você é de Júpiter, você é de Marte, eles são deuses e tal, aquela coisa toda. E aí Paulo rasga as vestes e fala: olha, eu sou humano como vocês. Assim como vocês, eu também sinto desejos. Assim como vocês, eu também erro. Mas a diferença é que eu nego tudo isso. Eu reprimo tudo isso. Todo o meu desejo que eu sinto, eu reprimo todos.
Ao invés de vocês que sentem e liberam, eu sinto o desejo e guardo. Eu sinto o desejo e reprimo para mim. Ou seja, Paulo, Pedro, Tiago, João, Moisés, Daniel, todos eles são errôneos, falhos. Todos eles são pecadores. Todos eles falham. Mas mesmo assim, eles escolheram a Jesus, escolheram negar a sua carne, o seu eu. E por isso que o Senhor fez grandes coisas através desses homens. Um homem chamado Moisés, que eu acabei de mencionar, por causa dele, Jesus mandou pessoas ir para o inferno sem ter morrido. A palavra do Senhor fala que as muitas famílias começaram a querer matar Moisés, querer ir para cima de Moisés. A família de Corá e algumas outras famílias começou a ter uma rebelião contra Moisés. E aí o que o Senhor fez? Abriu uma cratera na terra. Todos eles que estavam ali caíram dentro do buraco e a terra se fechou de novo. Um homem também falho, cheio de erro, mas cheio de poder de Deus, cheio da presença do Senhor. A palavra fala de um homem chamado Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que tinha grandes responsabilidades no reino. Ele ali estava ali constantemente com Nabucodonosor para ensinar o povo de Israel, orar pelo povo de Israel, né? Ali pelo povo da Babilônia, tomando algumas decisões ali no reino da Babilônia. Um homem de muitas responsabilidades também, assim como nós. Responsabilidade por muitas vezes poderia até ser maior que a nossa. Mas mesmo assim, Daniel, ele teve tempo para orar, teve tempo para jejuar. E ali tramaram contra a vida de Daniel. Passaram uma lei dizendo que não podia orar para outros deuses, mas sim para o rei da Pérsia. E ali pegaram ele ali, naquela lei que eles criaram, que pegaram na falha, né, entre aspas, Daniel. E ali pegaram Daniel, lançaram na cova dos leões. E aí o Senhor manda um anjo descer. Um anjo desce e fica ali com Daniel na cova dos leões. Ele fica a noite toda, a madrugada toda. E Daniel saiu pela manhã sem um arranhão e sem nenhuma ferida, porque a presença de Deus estava com Daniel. Ou seja, nós precisamos desse poder nas nossas vidas, para que as pessoas lá fora venham olhar e ver que lá vai um homem verdadeiramente de Deus. Para que a gente não precise nem mencionar que a gente é cristão, que a gente é evangélico. Que as pessoas venham olhar para nós e venham ver a presença de Deus em nossas vidas. Por mais que a gente se sinta constrangido. Certa vez eu contei até minha mãe, contei a missionária também, eu indo para o trabalho com meu fone, caminho descendo na ladeira. Aí veio um rapaz me gritando, ei, psh. Aí eu olhei assim, né? Pensei que não era comigo. Peguei e continuei meu rumo, né? Para subir as escadas. Entrei para a galeria, que eu trabalho na galeria. Aí vai eu, né? Aí ele veio atrás de mim, ei. Aí eu peguei, tirei o fone, eu cismado, né? Que a gente anda no centro, tem que ficar ligado. Aí eu falei, o que foi, amigo? Você pode vir aqui, eu vou nada, vem aqui você. Ele, não, é rapidinho. Eu falei, aí eu peguei e fui, né? Aí ele, pô, irmão, é que eu não comi nada e tal, eu tô com fome, se tem algum trocado para me conseguir. Aí eu peguei, dei um dinheirinho para ele, você é evangélico, né? Eu falei, sou. Ele, deu para perceber. Aí eu sou, você pode orar por mim, irmão? Eu falei, oro sim. Aí eu comecei a orar pro rapaz, ele começou a cambalear, eu falei, rapaz, logo aqui, aí eu orei ele e tal, aquela coisa toda, ele me agradeceu e foi embora. Outros dias, meses atrás, estava eu indo para o ponto de ônibus, cheguei no fim de linha aqui no quartel, não estava, os ônibus iam demorar para sair, eu falei, vou pegar lá na Subway
o ônibus. Aí tava eu e uma senhora indo, né? Ela começou a conversar comigo sobre os motoristas de ônibus e tal, aquela coisa toda. Aí eu andando normal, como sempre andei na vida, normal. Ela olhou assim, você é evangélico, né? Aí eu falei, por quê? Eu sou, por quê? Ela dá para perceber só pelo seu caminhar, só pelo seu andar. Aí eu me constranjo, eu fico constrangido porque tem que ter muita perfeição para uma pessoa olhar assim para você e falar, rapaz, você é um deles, né? Como fizeram com quem? Com Pedro. Olharam para Pedro e falaram, você é um deles, né? Aí Pedro, eu não sou não. Conheço esse Jesus não. Aí Paulo vai mais um pouquinho atrás de Jesus, se chega para uma fogueira para se aquecer, olhamos para Pedro e falaram, você é um deles, né? Mas você se veste como ele? Ele, não sou não. Aí vai Pedro, de novo, seguindo Jesus. Olharam para Pedro, falaram, você é um deles. Rapaz, você fala igual a ele. Ou seja, quando a gente mais se aproxima de Deus, a gente fica semelhante a Deus. Quanto mais a gente se achega a Deus, Deus vai mudando o nosso comportamento, nosso jeito de falar, nosso andar, como nos vestimos, como nos portamos. Até uma coisa que eu sempre falava direto, ainda falo um pouco, falar gíria, mas o que eu falava antes cortou 97%. Naturalmente. Então, um homem chamado Pedro, ele tinha a presença, ele tinha o poder de Deus. Tanto é que na epístola dele, se eu não me engano, em 1 Pedro, eles falam, seja santo como eu sou santo. Imagine, próprio Pedro falando, pregando, seja santo como eu sou santo. E aí? Aí vem o versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E aí? Ou seja, nós temos que ter perfeição em nossas vidas. Temos que ser perfeito como Jesus é. Não tem para onde correr. Não tem o que fazermos. O pecado está em nós, habita em nós, mas a palavra fala o quê? O pecado consumado. Você vai sentir aquele desejo, mas você não vai praticar. Você vai sentir aquele desejo, mas você não vai fazer. A maldade está na sua mente, está no seu coração, mas você não vai praticar. Se você praticar, significa que está consumado. O pecado já está feito. Já está feito. Mas se você reprimir tudo ali, guardar para você, você orar, jejuar, para Deus vai te dar o escape. A palavra do Senhor fala que no momento da tentação, Deus dá o escape. Deus dá o escape. E é por isso que o apóstolo Pedro fez tantos prodígios, tantos milagres de cura. O engraçado que o texto fala, atormentados de espíritos imundos. O que significa? Pessoas endemoniadas. Imagina, a pessoa leva o endemoniado, bota na rua, o cara sem saber nada, aí passa Pedro. Só a sombra de Pedro já libertou o cara do demônio. Só a sombra de Pedro passou, libertou. Mas foi Pedro que fez? Não. O poder de Deus. Mas para Pedro obter esse poder de Deus, ele teve que fazer por onde? Ele se entregou a Jesus de corpo e alma, essa que é a verdade. Ele se entregou a Jesus de cabeça. Como diz aquela passagem lá no livro de Ezequiel, que Deus manda Ezequiel andar no mar, no rio. E aí ele fala, onde está a água? Não caminhe mais, Ezequiel. Aí ele fala, Senhor, a água já está no meu joelho. Vá mais fundo, Ezequiel. Senhor, a água está na minha cintura. Vá mais fundo, Ezequiel. Senhor, a água está no meu tronco. Vá mais fundo, Ezequiel. Senhor, a água já está na minha cabeça.
Vá mais fundo, Ezequiel. Aí Ezequiel começa a nadar. É essa profundidade que Jesus quer que nós venhamos tomar. Descermos tanto que nós venhamos nadar na presença de Deus. De corpo e alma, com tudo. Mergulhar de cabeça na presença de Deus. Tem uma palavra, tem uma mensagem no livro de João, que o próprio Deus fala que nós faremos obras maiores do que a dele. Agora, como Deus parou o vento, Jesus parou o mar, Jesus ressuscitou morto, Jesus ressuscitou criança que já tinha morrido ali no cortejo, ressuscitou Lázaro depois de 3 dias, Jesus curou paralítico de nascença, surdo de nascença, cego de nascença. Aí Jesus fala que nós faremos obras maiores que as dele. Imagine aí o que é que está nos reservado. Imagine o que é que está reservado para nós fazermos. Imagine quais serão essas coisas que Jesus fala que deve ser maior que ele, que ele fez. Jesus já fez tudo. E mesmo assim ele falou que iremos fazer obras maiores. Imagine. Tem que ter muita santidade. Devemos andar sempre em santidade, buscando, sempre nos consagrando a Deus, jejuando, orando. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos orar sem cessar. Sem cessar. É 24 horas orando. É 24 horas buscando. É 24 horas ali buscando a face do Senhor. Assim como fez o profeta Moisés, que ele sobe lá no Monte Sinai e lhe bota na cabeça dele e eu quero ver Deus. E acabou, e ninguém tirou isso da mente dele. Mas Moisés, como é que você vai fazer isso? Eu não sei, só sei que eu quero ver a Deus. Eu quero ver Deus e acabou. Você não vai mudar minha mente, eu quero ver a Deus. Ele vai lá, sobe no monte e fica lá 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ele botou na mente dele que queria ver a Deus. Quer ver a Deus, quer ver a presença de Deus, quer ver a face de Deus. Ele quer ver Deus pessoalmente, quer ver Deus cara a cara, como Deus é. Um homem determinado, um homem cheio de ímpeto naquilo que ele quer. Por mais que as pessoas ali, vamos imaginar que o povo de Israel ficasse falando: Moisés, você está ficando louco. Moisés, você está ficando maluco. Como é que você vai ver a Deus? Se ninguém viu a Deus, como é que você vai fazer para ver a Deus? Mas se não, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ficar lá até ver. Eu quero ver Deus e acabou, irmão. E ali foi Moisés. Foi lá Moisés ver a Deus. Ficou 1º dia, nada. 2º, 3º, nada. 10º dia, nada. 15º, nada de Deus aparecer. E ali sem comer nada, sem beber nada, só orando. Só oração. E ali só oração. Oração e oração. E ali passou 20 dias e nada. Passou 25 dias, nada. 30 dias, 35 dias. No 40º dia, Jesus foi lá: eu vou aparecer para ele. Eu vou falar com Moisés. Porque já era o tempo certo. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, vem aqui, fique atrás dessa fenda aqui, porque ninguém pode ver o meu rosto, porque o homem que vê a minha face certamente morrerá. Mas fique atrás dessa pedra, eu vou abrir uma fenda aqui, você vai ver. E aí a palavra fala o quê? Que Moisés viu somente as costas de Deus. Ele foi como se fosse uma explosão ali na frente de Moisés. Ele explodiu e caiu para trás. E ali Deus escreveu, né, os 10 mandamentos na tábua. E aí ali vai Moisés descer. Aí o Senhor fala com Moisés: Moisés, desce depressa que o povo está se corrompendo. Vai, Moisés, desce. E aí vai Moisés com as tábuas dos mandamentos. E aí a Bíblia fala que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. O brilho no rosto de Moisés era intenso.
A presença de Deus no rosto, na face de Moisés era intensa. Ele teve que botar tipo um véu sobre a sua face, porque as pessoas não conseguiam olhar. Brilhava mais que o sol. Imagine. É essa disposição que nós temos que ter. Buscar a Deus mesmo e acabou. É isso aí, é buscar a Deus e pronto, final. É buscar a Deus, buscar o poder de Deus, buscar os dons espirituais e acabou. Fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus mandar a gente fazer, botar os dons espirituais que Deus nos emprestou em prática e acabou, e vamos para cima com tudo. Porque Pedro, ele foi para cima. Pedro, ele orava o pessoal, né, como um apóstolo ali, tomava decisões difíceis, instruía o povo, organizava, né, o Espírito Santo de Deus usava Pedro na revelação, no dom de cura e profecia. Deus usava Pedro extraordinariamente. Glória a Deus. Deus usava Pedro de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Assim como Paulo foi usado, Pedro foi usado. Assim como Paulo sofreu pelo Evangelho, Pedro também sofreu pelo Evangelho. Segundo teólogos, falam que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Cristo. Um homem que se entregou a vida por amor a Cristo, se entregou de corpo e alma por amor a Cristo. E é com esse temor que nós devemos ter acima de tudo temor, acima de tudo reverência, acima de tudo respeito a Deus, a soberania de Deus. Reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que Deus é grandioso e poderoso. Aleluia! E buscarmos a Deus, para que Deus venha nos conceder poder, fazer campanhas de oração, campanhas de jejum, fazer mais e mais campanhas para buscar o Espírito Santo de Deus, fazer mais e mais campanhas para buscar a presença de Deus, e não se corromper como as pessoas estavam se corrompendo, com algumas poucas pessoas, como Ananias e Safira, estavam se corrompendo, e por isso tiveram que pagar um alto preço, que foi o que? A morte. Como diz lá no livro de Provérbios, fala que há caminhos que para o homem parece ser bom e reto, mas o final é de morte. Mas você fala, Wellington, mas por que Jesus tinha que matar Ananias e Safira? Foi necessário para as pessoas entenderem que aquilo ali não era brincadeira, para as pessoas entenderem que as coisas de Deus é sagrada, as coisas de Deus são sérias. Estava conversando com o pastor esse dia, que estava vendo o testemunho de uma jovem, uma mulher, falando que tem igrejas vendendo um livro dizendo como buscar o Espírito Santo, e vendendo os livros por R$100. Qual o temor que essas pessoas têm? Mas essas pessoas ainda têm a misericórdia de Deus para buscar o arrependimento, para buscar o verdadeiro arrependimento, para pedir o perdão do Pai, para chegar ao Pai e falar: Senhor, eu pequei, as coisas do Senhor aqui eu estou fazendo assim, 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 está errado, Senhor. Deus ainda dá oportunidades, mas nem sempre Deus vai dar oportunidades, porque Ananias e Safira não tiveram oportunidade. E aí? Ananias e Safira não teve oportunidade. Nós temos oportunidade, muitos outros têm oportunidade, mas tem outras pessoas que não têm oportunidade. Aí tem pessoas que falam: não, mas Deus só quer o seu coração e tal. Mas e aí? E a mudança de vida? E a transformação? Tem que ter uma transformação. Tem que ser uma nova criatura. Como é que fica? Aí as pessoas querem pegar aquela passagem do ladrão da cruz, que no último suspiro ele
Ali se abriu com Deus, conversou com Deus, com Jesus ali na cruz. E ali Jesus falou para ele: estarei com você no paraíso. Mas aquilo ali é 1 em 1 milhão. A morte chega de repente. Hoje estamos aqui, amanhã não podemos estar mais. E aí? É uma chance em 1 milhão. Não é todo dia, não é toda vez que vai ter a chance de se arrepender. A chance de se arrepender é agora. A chance de buscar é agora. A chance de invocar a Deus é agora. Não é à toa que tem uma passagem no livro de Jeremias que fala: clame a mim e responder-te-ei. E é verdade. E o texto ainda fala que te mostrarei coisas grandes e firmes. Ou seja, a hora é agora. Não deixes para depois buscar a Deus. Não deixe para amanhã buscar a Deus. Não deixe para depois buscar o poder de Deus. Não deixe para depois buscar os dons de Deus. Faça agora, enquanto há tempo. Faça agora enquanto você está aí. Porque daqui a algum tempo, não sei se teremos essa mesma liberdade que temos hoje. Daqui a alguns tempos, alguns anos, não sei se teremos essa oportunidade de estarmos aqui com a igreja aberta, pregando, louvando. Tem lugares na África que já está sofrendo tudo aquilo que Jesus já falava há 2000 anos atrás. E a tendência é piorar. A tendência é as coisas piorarem e muito. Porque as coisas já estão se afunilando, as coisas já estão apertando de uma forma que a gente não entende. E a tendência, infelizmente, é piorar. Mas nós não devemos largar o nosso Jesus. Estava vendo um vídeo esses dias, lá se não me engano, na Suécia. Um grupo de crianças, escoteiros, deve ter lá suas faixas de 10, 12 anos. Foi visitar uma mesquita. Aí foi todo mundo, as crianças e tal. Aí o pessoal lá da mesquita mandou todo mundo se dobrar. As crianças foram lá e todo mundo se dobrou. Só uma que não se dobrou. Só uma criança. Ela sabia que só se dobrar para Jesus. Na mesquita, com muçulmanos. Muçulmano, sabemos que não é brincadeira. Não é brincadeira. O que eles pensam, do que é certo, do que é errado, do que se deve fazer, o que se não deve fazer. Eles acham, na mente deles, eles acham que se eles morrerem hoje, estarão no paraíso com 70 mulheres virgens. Você acha que uma galera dessa tem alguma coisa a perder? E ali aquela criança não se dobrou, ficou de pé. Então, é esse se entregar de corpo e alma que nós devemos ter. É esse se entregar que Pedro teve. Pedro se entregou de coração e tudo. E ali Deus, vendo o verdadeiro arrependimento de Pedro, do que ele tinha feito no passado, o arrependimento de Pedro, do que ele tinha causado, do arrependimento de Pedro, das coisas que ele tinha cometido na época, mas ele se converteu, e se converteu de verdade, se converteu por completo, a ponto de escrever 2 epístolas, 1 Pedro, 2 Pedro. Não era qualquer pessoa que podia escrever na Bíblia. Não foram apenas os autores, não foram escolhidos aleatoriamente. São pessoas que Deus escolheu, porque no coração deles ainda existia ali a vontade de conhecer a Deus verdadeiramente e fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Estava lendo aqui para você ver no livro de Atos, capítulo 9, versículo, se eu não me engano, do 15 em diante, fala de um homem que fazia coisa de circo para entreter aquela coisa toda.
E aí ele viu Paulo pregando, né? Pedro pregando, aquela coisa toda. Ele começou a pregar, ele ficou maravilhado com Pedro pregando, profetizando. E aí aquele homem se converteu. Viu Pedro ali batizando, as pessoas sendo batizadas, aquela coisa toda. Aquele homem se converteu mesmo. E aí ele chegou para Pedro e falou: Pedro, como é que eu faço para ter esse poder? Pedro, como é que eu faço para falar assim como profetizar como você profetiza? Como é que eu faço, Pedro? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, fala: olha, primeiramente você tem que tirar essa maldade do coração. No seu coração ainda tem iniquidade, maldade. Você tem que primeiramente se converter verdadeiramente, se arrepender. Depois que você fizer isso, você vai buscar a Deus, que Deus vai lhe conceder. Você acha que aquele homem achou ruim? Negativo, aquele homem ficou maravilhado mais ainda. Realmente, você tem razão. Você tem razão, preciso me arrepender mais. Ou seja, o Espírito Santo ali foi lá, adentrou no profundo, oculto, escondido daquele homem. Passou para Pedro a situação e Pedro, papai, isso. Pedro não foi qualquer homem. Ele era apenas um homem, mas não foi qualquer homem. Nós não somos homens e mulheres, mas não somos qualquer homem e mulher. Somos pessoas escolhidas a dedo por Deus. Jesus lhe escolheu a dedo. Eu quero esse. Quero pastor Luiz, Andressa, Samuel e tal, e vai. Deus nos escolheu a dedo para fazer a obra dele. Mas devemos pagar um preço para as pessoas verem o poder de Deus agindo na terra. Para quando chegar naquele dia, as pessoas não falarem: ah, Senhor, mas eu nunca te conheci, eu nunca te vi. Mas aí o Senhor vai responder: você lembra quando eu usei meu servo Gilson? Gilson orou por você e você ficou curado na hora? Você se lembra? Você se lembra que minha serva Magnaí chegou na sua casa, orou, todo espírito ruim que tinha ali foi embora? Você se lembra? Ah, eu lembro. Pois é, você teve a oportunidade. Você não aceitou porque você não quis. Pronto. Para não ter desculpa. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Derramar o poder dele sobre nossas vidas, mas nós precisamos estar sempre buscando, nos entregando de corpo, alma e espírito para Deus. Porque Deus quer nós completos, 100%. Deus quer um corpo santificado, irrepreensível, um corpo 100% pleno para Ele. Assim agradeço a minha rica oportunidade. Vou dar a bênção apostólica.